José Eduardo dos Santos, é um prazer estar aqui e muito obrigado por esta entrevista. A primeira pergunta em retrospectiva, como vê o desenvolvimento de Angola durante um pouco mais da última década, eu diria desde o fim da Guerra Civil no ano 2002? A última década foi marcada pelos processos de consolidação da paz e da democracia e pela reconstrução nacional. Terminada a guerra, definitivamente em 2002, deu-se início à execução de um programa de pacificação e reconciliação nacional, que conduziu à conclusão da formação das Forças Armadas angolanas, com a integração de parte dos oficiais, sargentos e soldados provenientes das forças militares da UNITA, então extintas, e a reintegração social dos demais. Também seguiu-se o reassentamento de mais de 4 milhões de pessoas deslocadas, a criação de condições para garantir a alimentação para as mesmas, cessando assim o apoio que tínhamos do Programa Alimentar Mundial. E, por outro lado, começou o reencontro das famílias separadas durante muitos anos por causa da instabilidade militar e da falta de segurança em muitas regiões do nosso país, não é? Ainda, por outro lado, começou-se o processo de consolidação e reforço das instituições democráticas, das instituições do Estado, particularmente, e a criação de condições para o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito. Foram aprovadas as leis necessárias para assegurar o pluralismo político, o funcionamento normal de partidos políticos e a criação de associações de diverso tipo, garantindo-se assim o direito à livre expressão e ao desenvolvimento da imprensa privada. O país estava destruído e exangue. As províncias estavam quase constituídas em ilhas, porque as vias rodoviárias e ferroviárias estavam quase todas destruídas, danificadas ou minadas. Nessa década foram realizadas as grandes obras que permitiram reconstruir a rede fundamental de estradas e parte da rede secundária. A rede dos caminhos de ferro, de mais de 2.000 quilómetros de extensão, as pontes, as centrais de produção de energia elétrica e água, as linhas e condutas de transporte desses bens. Neste contexto e nesse período, relançamos um amplo programa de educação e formação de quadros, reabilitando escolas, institutos e construindo novos estabelecimentos de ensino em todos os níveis. O país cresceu imenso do ponto de vista material e espiritual. Claro, e agora está preparado para encarar novos desafios. Sr. Presidente, vindo do Médio Oriente, realmente uma das coisas que mais me chama a atenção é como no dia seguinte do fim da Guerra Civil se pode chamar os inimigos de ontem, e não de ontem, dos últimos 27 anos, e trazê-los para o seu próprio governo. É difícil? Foi difícil, mas também foi necessário. Porque, afinal, o nosso grande objetivo era reconciliar todos os angolanos. É assim? Fortalecer a unidade nacional e criar as condições para que todos os angolanos, independentemente da sua origem, da sua filiação política e partidária, participassem no grande esforço da reconstrução nacional e da edificação de uma pátria que a todos possa orgulhar. Das realizações das que falou na primeira pergunta, na primeira resposta, qual é realmente a que está mais orgulhoso dela? Uma delas só? Sim. Uma delas, naturalmente, é o grande esforço que fizemos
na formação do capital humano. Formação de quadros e, por outro lado, é a criação das condições para a consolidação da democracia, com a realização periódica de eleições gerais e também da criação das condições para que tenhamos instalações condignas para o funcionamento da chamada Casa da Democracia. Construímos assim um grande palácio do Parlamento, um edifício magnífico e imponente, está mesmo aqui atrás de si, e que naturalmente vai ser a futura casa da nossa democracia. O Sr. Presidente, Angola passou várias guerras civis terríveis, muito duras, eu imagino. Qual é a forma de lidar com este desafio? É evidente que a reconciliação nacional pressupõe, em primeiro lugar, a percepção de que é preciso colocar os interesses gerais, os interesses da nação, acima de qualquer interesse particular. E assim guiaram-nos valores essenciais, né? Como os valores da pátria, do perdão, da reconciliação, da paz, né? E da procura da defesa da vida como um bem supremo. Por outro lado, foi necessário igualmente recorrer ao princípio de uma aplicação equilibrada do esforço de guerra com a negociação política. Mas uma negociação que tivesse em conta os interesses de todas as partes e procurasse uma solução de equilíbrio e, em alguns casos, consensual para os problemas nacionais. E como é que se faz isso na prática? Na prática, dialogando, compreendendo a vontade dos outros e procurando levá-los para a razão, para soluções racionais, não é assim? Que acabem por trazer conforto a todos e que acabem também por criar um quadro em que todos possam encontrar uma realização pessoal, a realização dos seus sonhos individuais, mas também dentro de um contexto mais geral do sonho de todo o povo angolano. Algum episódio que se lembre concreto que talvez mostre a complexidade do que se fez aqui em Angola? Houve vários episódios. Naturalmente, vou contar-lhe um episódio que aconteceu no contexto da procura de uma solução global para o conflito regional que então existia na África Austral. Eu encontrei-me com o novo presidente da África do Sul, novo, digo aquele que sucedeu à senhora Botha, na Namíbia, à margem das festas da independência da Namíbia. Devíamos então falar da questão de Angola, uma vez que estava encaminhado o processo de negociações para a busca do fim do apartheid na África do Sul. Mandela já estava liberto. A questão da agenda era uma discussão direta entre José Eduardo dos Santos e Savimbi. E então ele dizia assim: olha, Sr. Presidente, eu estou a negociar com Nelson Mandela, agora é a sua vez de começar a negociar com Jonas Savimbi. E a minha resposta foi: mas Nelson Mandela é um herói da luta de libertação nacional. Um indivíduo que passou sacrifícios, esteve mais de 27 anos na cadeia, a lutar pela independência e pelos direitos civis do seu povo. Não é o caso de Jonas Savimbi. E nessa altura a discussão interrompeu-se e separamos. Mas como era delicado, isso deve ter sido nos anos 90.
Isso foi mesmo em 90, se não me engano. A independência da Namíbia. Isso foi só um episódio, para ver como eram delicadas as situações. Claro, eu não podia admitir que Mandela fosse comparado a Jonas Savimbi. Jonas Savimbi era um angolano que, para combater o seu próprio governo, juntou-se ao regime do apartheid, que era o mais condenado em todo o mundo. Sr. Presidente, falemos um pouco sobre as relações externas de Angola com vários países. Comecemos com Israel. Eu entendo que há relações bastante intensas com Israel em vários campos. O que é que nos pode contar sobre isso? As relações com Israel são muito boas. São relações que se desenvolvem em várias áreas, desde a área financeira, económica, em geral. Também temos relações políticas e diplomáticas que são excelentes, porque nos concertamos sobre questões essenciais da vida da comunidade internacional. E as perspectivas para o seu desenvolvimento são também muito boas. Não é? Angola é um país que oferece grandes oportunidades de negócios e sabemos que há empresários de Israel que estão interessados no nosso mercado. Desenvolvemos, sobretudo, uma relação especial com Israel na área da defesa e segurança. Temos adquirido meios militares e outros para os serviços de inteligência e para as Forças Armadas angolanas e também temos formado quadros, particularmente quadros para o setor da Polícia Nacional. Portanto, são relações dinâmicas, multifacetadas e penso que satisfazem, digamos assim, os interesses dos dois países. Vimos também, no caso do Brasil, nas relações do Brasil, vimos várias empresas grandes de construção que estão realmente a fazer grandes projetos aqui, outro tipo de empresas. Como diria e como definiria as relações entre Angola e o Brasil? Bom, as relações entre o Brasil e Angola assentam num pressuposto que não existe nas relações com Israel, naturalmente. Não é? Falamos a mesma língua, não é? A língua portuguesa. Angola e Brasil tiveram o mesmo colonizador, que foi Portugal. De Angola saíram muitos escravos que foram enviados para o Brasil. Portanto, há uma participação angolana na formação da nação brasileira. Então, há afinidades de vários tipos. Por conseguinte, há relações pessoais entre os dois países. Por isso, as relações são relações de forte amizade, de alguma cumplicidade, e são relações económicas que se estendem em várias áreas da atividade. Estão aqui empresas fortes, como sublinhou, como é o caso da Odebrecht, desde os tempos mais difíceis da guerra e que tem dado uma contribuição enorme no processo de construção de Angola. Participou no grande esforço de reconstrução nacional e agora tem procurado reinvestir parte do que ganha cá para realizar vários negócios que são úteis, naturalmente, para Angola. Não é? Portanto, desde as áreas da construção, da indústria, agricultura, e depois tem também uma intervenção muito importante no domínio da formação de quadros. E no caso de Portugal, são talvez relações um pouquinho mais tensas porque, como dizia, era o país colonizador no passado, mas hoje em dia eu vejo aqui em Luanda uma coisa que me surpreendeu, é uma enorme presença de jovens portugueses, sobretudo na atualidade. Fala-se de 200 mil, não sei se será esse o número. Talvez seja esse o número. Nós já não nos guiamos por padrões do relacionamento do passado. Não é? Vemos uma nova era,
Somos dois países soberanos. Angola tornou-se independente em 1975. Claro que os primeiros anos da independência foram anos de relacionamento difícil com Portugal, porque Portugal não reconheceu imediatamente a independência de Angola, mas foi superado. E agora as relações se desenvolvem num quadro de amizade, grande compreensão. É evidente que há reminiscências do passado, há alguns problemas, mas que são bastante localizados em certos círculos da vida portuguesa, que, enfim, que talvez por algum saudosismo pretendessem voltar ao passado. Mas a vida não para. A roda da história caminha para frente. E por conseguinte, as relações entre os dois países também estão voltadas para o futuro. Não é? E são relações como as do Brasil, que se desenvolvem em quase todas as áreas da atividade, com vantagens mútuas no domínio económico. E eu diria que um dos países que mais investe em Angola é Portugal. Como sabe, os portugueses conhecem bem Angola e, por conseguinte, estão numa posição privilegiada para realizar negócios, desde o mais pequeno até o grande negócio. E como vê a presença desses jovens que, devido à crise na Europa, à crise em Portugal, procuram outros destinos? São bem-vindos. Como sabe, aqui há uma grande falta de pessoal qualificado. E é do nosso interesse que todos aqueles que puderem vir contribuir nessa altura, que tenham a qualificação necessária para apoiarmos em projetos vários de desenvolvimento, que são sempre bem-vindos. Portanto, eles chegam, são enquadrados, seja no sector público, seja no setor privado, a procura é muito grande. Não é? E vejo que há empresas angolanas, como a Sonangol e outras, que fazem aquisições estratégicas em Portugal. Apoia esse tipo de aquisições, esse tipo de medidas? Naturalmente. Refere-se com certeza à realização de investimentos angolanos em Portugal. Claro, não temos ainda grande experiência. A Sonangol tem dado, enfim, os primeiros passos. Em alguns casos tem sido bem sucedida, em outros não. Mas o que interessa é caminhar. Assim, digamos, realizando, trabalhando, que se aprende e que se consolidam os conhecimentos. Outro grande protagonista aqui é a China. Se eu entendo bem, a China compra a metade do petróleo angolano e tem grandes projetos aqui de construção, projetos económicos. Como avalia a cooperação com a China? A cooperação com a China é boa. Nós recorremos a essa cooperação depois do fim da guerra, até porque nessa altura tinha sido programada a realização de uma conferência de doadores que acabou por não acontecer porque não houve compreensão da parte de vários países ocidentais que achavam que Angola era um país potencialmente rico, por conseguinte não precisaria de tanta ajuda internacional para a sua reconstrução e a criação das condições para o desenvolvimento. Nesse quadro nós tivemos que procurar soluções e uma das soluções foi conseguir empréstimos em condições aceitáveis para realizar os nossos grandes projetos de reconstrução nacional. A China foi dos países que se disponibilizou para emprestar dinheiro e, por conseguinte, vieram cá grandes empresas chinesas para realizar empreitadas, pagas, naturalmente, com financiamentos em condições que são aceitáveis, como disse há pouco tempo. Assim é que se instalaram as empresas chinesas. Não podemos dizer que haja grande investimento direto ou outro da parte de entidades chinesas. Começam agora algumas empresas chinesas a realizarem investimentos, mas a nossa relação é sobretudo baseada na contratação de empreitadas, sobretudo de construção civil e na importação, portanto, compra de bens e serviços. Eu ouvi algumas críticas de outras companhias, de outros países, ao tipo de construção da China. Talvez seja rivalidade entre empresas, mas como eu acho que sim. vê isso? Eu acho que é rivalidade entre empresas, porque
as construções são de boa qualidade, não é assim? E normalmente são empresas que trabalham muito depressa. Por conseguinte, basta ver que em 3 anos construíram aqui uma cidade com cerca de 20 mil apartamentos, isso para cerca de 200 mil habitantes. Vimos aqui a sul de Luanda, e a uns 20 quilómetros pode ir lá e ver, para constatar a qualidade assim, dos edifícios e da infraestrutura. E o Sr. Presidente prometeu 1 milhão de apartamentos nos próximos anos. Naturalmente é uma meta que continua por realizar. Falamos dos últimos 11 anos, desde a Guerra Civil. Quais são os desafios de Angola no presente e o que gostaria de melhorar no país, cara ao futuro, no governo, na população? Quais seriam os desafios realmente mais importantes? Bom, os desafios para Angola, naturalmente, continuam a ser o da formação de pessoal qualificado, não é assim? De manter a estabilidade política, macroeconómica e criar as condições para o crescimento económico e a transformação desse crescimento em desenvolvimento económico e social. Portanto, nós temos políticas desenhadas para financiar a economia, de tal maneira que se propicie esse crescimento através do crescimento da produção, ou seja, dos sectores produtivos. Naturalmente, os sectores de serviços igualmente, mas sobretudo através do desenvolvimento da agricultura, da indústria transformadora, particularmente a indústria de produção de alimentos, não é? E no quadro da diversificação, a produção de minerais, o desenvolvimento da indústria mineira. Por outro lado, nós pretendemos manter os níveis de crescimento atual. Sabe que a economia angolana é das que mais cresce no mundo, cresce acima dos 7%, já cresceu acima dos 10%. Então, a nossa ideia é manter esses índices elevados de crescimento. Os índices elevados de crescimento durante muitos anos permitiram aumentar ainda mais a nossa riqueza, distribuí-la melhor e assim ir eliminando a pobreza. Por outro lado, comecei com a formação de quadros, portanto, a qualificação dos quadros nacionais, não é? Temos quadros de excelência que permitam fazer uma boa gestão das finanças públicas, fazer uma boa gestão das nossas empresas e torná-las competitivas no mercado interno e internacional. Mas, por outro lado, temos uma meta mais longínqua, que é fazer a Angola crescer de tal maneira que ela possa atingir os índices de desenvolvimento dos países emergentes, que seria o trampolim para depois então entrarmos para a caminhada para o desenvolvimento a longo prazo, natural. Claro que sim. Falava antes da distribuição da riqueza. Preocupa o fosso social que ainda existe em Angola, entre as elites e a maioria da população? É evidente. Bom, isto não é um fenómeno apenas de Angola, não é? Aliás, é um assunto que hoje é debatido em várias partes do mundo e, sobretudo, na Europa. É o velho problema entre a esquerda e a direita, não é? Onde fica concentrada a riqueza. Mas pronto, a política que nós seguimos, que é a política do nosso partido, é a de combater as assimetrias. Primeiro são assimetrias regionais, combater as desigualdades e, sobretudo, reduzir o fosso entre os que são os mais ricos e os mais pobres. Nós temos um problema sério, não é? Que é uma herança pesada, que vem ainda do tempo colonial, que é o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento, em palavras mais simples, se traduz na pobreza, na falta de conhecimento,
as pessoas não terem em tempo oportuno acesso à escolaridade, enfim, ao conhecimento. Portanto, preocupa-nos naturalmente que ainda os índices de pobreza são elevados. Estamos a cerca de 35%, 36%, assim, de pobres em Angola. Fazemos um esforço grande, temos um programa de combate à pobreza e o desenvolvimento rural, porque a pobreza está sobretudo nas populações que vivem nas áreas rurais e na periferia das cidades. Portanto, temos programas bem direcionados, temos objetivos traçados para que a pobreza seja erradicada. Se não erradicada, pelo menos reduzida ao máximo possível nos próximos anos. Portanto, quando falamos em redistribuição da riqueza, queremos dizer, em primeiro lugar, garantir um crescimento sustentado da economia, produzir mais e redistribuí-la melhor. O que significa ter uma boa política fiscal, garanta arrecadar receitas suficientes para direcioná-las para resolver os problemas sociais, cumprindo assim a responsabilidade social do Estado, na área da educação, da saúde, da proteção social, assistência social, etc. Falava de que isto é um fenómeno em todo o mundo, não há dúvida. Também acontece o mesmo com a corrupção. Que métodos é que o seu governo utiliza, Sr. Presidente, para tentar ultrapassar o fenómeno da corrupção? Bom, não sei se algum dia vamos ultrapassar esse fenómeno. Sabe que deverá ser dos mais antigos do mundo e que existe em todos os países, infelizmente mesmo nos mais desenvolvidos. É evidente que os esforços dos governos devem estar orientados para a redução desse fenómeno, tornando-o menos relevante ou irrelevante, digamos, na sociedade. E é o que nós fazemos. Portanto, temos políticas direcionadas para combater a corrupção. Designadamente, a melhoria periódica das remunerações dos servidores públicos, não é assim? O reforço da atuação do Tribunal de Contas. Temos um Tribunal de Contas que fiscaliza as contas do Estado, também faz o julgamento das contas, assim. Por outro lado, quando há desvios, quando são detectados desvios, né, os seus atores são responsabilizados e sempre nos termos da lei. Mas também é movida, é realizada uma campanha constante de educação, assim, para que os cidadãos, digamos, respeitem o património do Estado, os bens públicos, não é? E evitem de fazer uso do que não lhes pertence. Sr. Presidente, depois de ter feito algumas entrevistas aqui em Luanda a distintas personalidades, entendo que a estabilidade política e militar do país, 38 anos depois da independência, está assegurada neste momento. E a instabilidade social, como é que a vê? A instabilidade social. Bom, não temos, pelo menos na minha percepção, assim à vista, qualquer risco de instabilidade social neste momento. Né? Porque, como já lhe disse há pouco tempo, o governo está sempre preocupado com os problemas de caráter social e dá uma atenção muito particular à execução da sua agenda social. Isto é, procura resolver os problemas da saúde, não é? Estendendo a rede de serviços sanitários até, digamos, os sítios mais recônditos, digamos, as comunas, a todas as aldeias, etc. Procura resolver os problemas da educação, não é? Aumentando constantemente a rede escolar. Temos escolas em todas as aldeias, em todas as cidades, municípios, etc. Claro, ainda temos alunos fora do sistema, mas estes não chegarão aos 20%. Portanto, há uma absorção regular e periódica
de todas as crianças em idade escolar para a absorção para o sistema. Por outro lado, também realizamos programas de assistência às crianças em situação vulnerável. Em conflito com a lei, enfim, etc. Programas de assistência às pessoas idosas, às pessoas deficientes. E temos, como disse há pouco tempo, o programa de combate à pobreza. A partir desse programa, procuramos mobilizar a sociedade para um esforço conjugado no sentido de atacar os problemas mais prementes. Portanto, eu penso que a sociedade, consciente desse esforço do governo e até com a sua própria participação, não é assim, esbate todos os fatores conducentes a uma possível perturbação ou instabilidade social. Não quer dizer que não haja focos, né? Quando em vez há pequenos grupos de jovens que se organizam para realizar manifestações, particularmente em Luanda, mas onde nunca reuniram mais de 300 pessoas. De uma maneira geral, são jovens com certas frustrações, ou porque não conseguiram, enfim, não tiveram sucesso durante a sua vida escolar ou académica, não conseguiram uma boa inserção no mundo do emprego, etc. Mas são fenómenos muito localizados. De uma maneira geral, acho que a perspectiva é de estabilidade, quer política, quer social, porque o governo e o partido do governo estão atentos a essas situações e trabalham com as grandes associações, por exemplo, associações das mulheres angolanas, não é? Temos uma grande associação chamada OMA, a Organização das Mulheres Angolanas, e há outras, não é? Enfim, de caráter social, intelectual, digamos, cultural, etc. Temos as associações juvenis e estudantis, não é? E temos as organizações não governamentais, que são uma espécie de auxiliares dos poderes públicos que têm intervenção social em várias áreas, não é? Digamos, todos estes trabalham no sentido de resolver os problemas da população, tendo no centro das suas atenções o homem, o seu bem-estar, e por isso dificilmente penso que aqueles que queiram perturbar tenham condições para mobilizar gente e criar instabilidade. Não acha que o que aconteceu nas primaveras árabes possa acontecer aqui? Eles tentaram, logo depois das revoltas na Tunísia, no Egito, e depois do conflito que eclodiu na Líbia, tentaram aqui também incitar a juventude para realizar grandes manifestações. Utilizaram as redes sociais para comunicar às pessoas mensagens e estabelecer mecanismos de mobilização e sensibilização. Mas a verdade é que não pagou. Não pagou porque, como já disse há pouco tempo, há uma ação positiva, no sentido de melhorar as condições dos cidadãos, no sentido de trabalhar para o bem comum. E a maioria da população compreende que há essa vontade, que há essa entrega, não é assim, dos governantes, dos quadros, salvo raras exceções, para trabalhar para o bem comum. Então, para que perturbar? Sr. Presidente, uma coisa que a mim me impressionou foi ver dois rapazes que perderam por causa das minas, das guerras civis, que ainda estão por aí, porque perderam braços e pernas. E esse é um fenómeno terrível, não é? São as cicatrizes da guerra que ainda estão. O que é que os senhores fazem realmente para pôr fim a esta sangria, a esta tragédia? Angola era um dos países mais minados do mundo quando terminou a guerra em 2002. Dizia-se que
Angola só era comparada ao Camboja nesse domínio. Falava-se até mais de 6 milhões de minas espalhadas pelo território nacional. É evidente que durante a guerra e até depois da guerra tivemos várias vítimas de minas e nós desenhamos um programa de desminagem desde 2003, 2004. Aliás, sem execução de um programa dessa natureza, não seria possível a reconstrução nacional. Veja-se, por exemplo, que todas as linhas de caminhos de ferro estavam minadas, ponta a ponta. Foi necessário um esforço muito grande para, nesse período de seis anos, não é, reabilitar mais de 2.000 quilómetros de linha ferroviária. Não é? Era desminar e reconstruir ou construir de novo. Mas o mesmo aconteceu nas estradas, nas pontes, etc. Portanto, era um país com muitos campos de minas, até nas áreas onde se desenvolvia a agricultura, etc. Portanto, o orçamento do primeiro programa de desminagem era da ordem dos 100 milhões de dólares. E assim, periodicamente, acho que mais ou menos desde 2003, 2004, fomos executando programas de desminagem. Temos um instituto de desminagem, temos uma comissão que faz a certificação das áreas desminadas e, para além disso, envolvemos nesse processo de desminagem as Forças Armadas angolanas. Né? Por isso, podemos dizer que hoje temos zonas desminadas em que se pode desenvolver agricultura. Temos as zonas desminadas por onde passam as linhas de transporte da energia elétrica. Evidentemente que é um processo que continua. E temos mais ou menos as zonas sinalizadas, onde há perigo de minas, para proteger a população. Sr. Presidente, estamos perto do fim. Realmente, José Eduardo dos Santos é o Presidente de Angola há já bastantes anos. É um dos líderes, penso eu, que está mais anos no poder na África. É, um dos poucos. Exatamente. Em algum momento pensa no futuro, pensa numa possível transição? Sim, claro. E é até humano que assim seja, não é? É evidente que é um assunto que tem sido tratado a nível das instâncias do meu partido, porque, afinal, para além de Presidente da República, sou líder de um partido político e me tenho candidatado à eleição presidencial, não é assim, com o apoio dos militantes desse partido político, que é o MPLA. Por conseguinte, acho que a primeira manobra a fazer, o primeiro exercício, será encontrar um líder que me substitua à frente dos destinos do partido, do MPLA. E isso, assim, mais facilmente, se realizará a manobra ou a mudança, claro, a nível das instituições do Estado. É evidente que somos um país democrático. O nosso país tem vários partidos políticos. Nas eleições participam vários candidatos e é evidente que esse candidato vem para lá, terá que depois disputar o poder com outros. E o que gostaria de fazer depois de ser Presidente? Ainda não pensei nisso. Ainda não pensei nisso. Mas normalmente o que fazem os ex-presidentes é escrever memórias, né? Não sei se me vou dedicar a isso ou não, mas eu tenho uma fundação, Fundação Eduardo dos Santos, que tem uma intervenção social importante, é uma área de trabalho, mas também gosto do desporto. Sou um homem do desporto, emprestado à política. Portanto, posso fazer, enfim, posso trabalhar em várias áreas. Que tipo de regime ideológico vigora atualmente em Angola? Bom, nós somos uma democracia. Uma democracia, naturalmente, somos um regime baseado no pluralismo, né? E, por conseguinte, o regime pluripartidário. Não é?
Não podemos falar em ideologia dentro do regime. Podemos falar das ideologias que comungam os partidos que, de tempos a tempos, quando ganham as eleições, dirigem os Estados. E assim, então eu falaria do MPLA, porque afinal o MPLA é o partido do governo, ganhou as eleições gerais em 2012, e por força dessas eleições me tornei Presidente da República como líder também desse partido político. O MPLA é um partido de esquerda. É um partido de esquerda que, no contexto atual da governação nacional, realiza um programa de consenso nacional. Portanto, o consenso foi obtido aí há cerca de 10 anos na base da discussão de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, que chamamos a estratégia, portanto, Angola 2025, e que definiu os desígnios nacionais, portanto, enfim, os grandes objetivos do desenvolvimento nacional e projetou o desenvolvimento de um tipo de sociedade. Não é? Portanto, uma sociedade guiada por uma democracia de caráter social. Portanto, e por conseguinte, temos uma economia mista como rumo e a criação de uma sociedade que garanta a igualdade, uma redistribuição equilibrada, distribuição equilibrada da riqueza, e com o objetivo último de se estabelecer uma sociedade sem pobres. Pode ser um sonho, mas é o que se pretende. Portanto, é um partido de esquerda, realiza uma política no governo de centro-esquerda, tendente à construção de um Estado social. E quem são os estadistas que o senhor mais admira? Estadistas nesta altura? Dos últimos anos. Dos últimos anos? Quem foram os seus modelos, eu diria? Nos últimos anos tem sido difícil encontrar modelos, é um mundo muito confuso, muito complicado, tem sido difícil encontrar modelos, mas é evidente que, refletindo assim um pouco, talvez o Lula, presidente do Brasil, pelo seu dinamismo, pela sua fidelidade a esses princípios que tive agora a referir, uma preocupação com gente humilde, com gente pobre, trabalhar para a maioria da população, procurar um equilíbrio entre os que têm e os que não têm, ter uma sociedade de progresso social e de inclusão. Não é? E qual é o seu grande sonho para Angola? É esse, uma sociedade inclusiva, em que todos se sintam bem, em que todos beneficiem da prosperidade. Sr. Presidente, dentro de muitos anos, é a última pergunta, nos livros de história falarão de José Eduardo dos Santos como uma figura da história de Angola, que escreveu a história de Angola, com os seus atos e com as suas decisões. Como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Como um bom patriota. Não sei se foi completo. Eu acho que sim. Eu acho que isso resume muito, não é? Muitíssimo obrigado por esta entrevista, Sr. Presidente. Eu que agradeço.